Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, podeis assentar, que a glória e a graça do eterno Deus guarde os nossos corações e os nossos sentimentos. Uma honra poder estar aqui, grato a Deus pela vida do pastor Ismael, pela oportunidade de estar nesta casa. Não é o que eu melhor faço, mas o que mais amo fazer, que é pensar o Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, eu faço outras coisas bem melhor. Mas tudo que faço e que, na verdade, traz contentamento e faz aplicações ao meu sentido e à minha vida, é poder pensar o Evangelho de Cristo. E alguém no outro dia me perguntou, mas é pensar? Sim, literalmente pensar. Às vezes as pessoas têm pouco tempo para ler a Bíblia. Às vezes tem muito pouco tempo. A média, às vezes, nos dizem hoje que a média de leitura bíblica é de 15 minutos das pessoas. Então, não sei se serve para você, mas para mim o que realmente foi um divisor de águas é ler menos e pensar mais. Eu leio 5 minutos e penso 10, porque é o que eu penso que interioriza. Não é só ler, porque se fosse só ler, você leria Ken Follett, Gabriel Garcia Marques, Isaac Asimov, talvez você leria Sidney Sheldon, talvez você leria Hermann Hesse. Não é ler, é também pensar. Eu preciso interiorizar a palavra de Deus. Eu preciso passar um tempo da minha vida, dos meus momentos, fazendo perguntas para a minha alma, para que ela, de forma objetiva, tenha controle do meu eu e também controle do meu eu em Cristo, para que todas as respostas que eu preciso para a vida já estejam em minha alma. Boa parte da cristandade vive correndo de lugares em lugares, procurando objetivos, tentando dar sentido em alguma coisa. Por isso que as igrejas, às vezes, que promovem, esses encontros cheios de palavras de conhecimento, cheios de profecia, às vezes estão abarrotadas. Porque quase sempre se busca a resposta onde não tem. Porque boa parte das nossas respostas não vem desse ambiente. Não. Esse ambiente, na verdade, é um lugar de entrega, é um lugar de adoração. Todas as respostas que nós precisamos para a vida já estão em nós pela palavra de Deus. É a palavra que produz vida, é a palavra que traz resultado, é a palavra que vai proporcionar, porque aqui dentro existem duas figuras. O ser de fora, que eu chamo do meu si mesmo, aquele que é confrontado, aquele que sofre todos os tipos de influência, aquele que é fruto, muitas das vezes, do meio, aquele que é bombardeado constantemente por todas as coisas que você conhece. Mas Jesus disse que esse si mesmo precisa ser negado. E não existe possibilidade nenhuma de negar o si mesmo se não for pela palavra. Porque quando eu nego o meu si mesmo, nasce dentro de mim o meu eu em Cristo. Aquela figura compassiva, que não é boa, mas se torna, que não é humilde, mas ele busca, que tem às vezes, uma personalidade forte, mas é controlada pelo Espírito. O ser humano que eu sou, só pode ser ele a partir da graça de Deus, e a graça de Deus é manifesta pela sua palavra. Tudo que eu e você precisamos saber a respeito de Jesus Cristo, estamos pela palavra de Deus. Não é sobre discussões, não são sobre ideologias, não é você seguir alguém que todo dia te bombardeia com um monte de coisas. Não que eu tenha nada contra, mas eu tenho muitas preocupações. Se nós temos a palavra, e se nós temos o nosso púlpito, e se Deus tem nos dado líderes, então, meu irmão, leia a Bíblia, seja atento a ouvir a voz de Deus, e pense o Evangelho de Cristo. Com certeza, as nossas vidas serão transformadas, viveremos melhores momentos, porque norteados pela palavra, vamos seguir em direção à vida. Palavra de Deus. Alguém disse que é loucura isso. Pensar mais do que ler. Por isso que eu digo que não é receita de bolo. Mas comigo foi o que fez a diferença. Comprei um cadernozinho, hoje não escrevo mais nada.
Hoje quem escreve é a nega. Eu gravo tudo que eu digo, tudo. E ela depois senta e vai digitando. Já tem muitas coisas para deixar. E aí a gente chama de Pensando o Evangelho. Espero deixar pelo menos uns 10 volumes. Pelo menos. Um já saiu, acabou de sair. Acabei de escrever 2 obras chamadas Cantares para Mulheres e Cantares para Homens. Quero que... Tá bom. Então, deixar alguma coisa. A partir de quê? Pensar. Então, se você está lendo 8 horas diárias de Bíblia, leia 8, então pense pelo menos mais 8. E Deus vai te interiorizar. Você não vai repetir. Você vai discorrer. Você não vai replicar. Você vai construir mensagens. Nosso bate-papo, as nossas conversas se tornarão sempre em alguma forma de mensagem. Isso é Evangelho de Jesus Cristo. A preocupação de hoje não é como nós estamos, é como nós vamos terminar. Porque é muito comum sermos ensinados sobre o hoje. Se cobra muito sobre o hoje. Nós vivemos um tempo de imediatista, tudo é hoje, tanto que os fast foods são... nem gosta de esperar. Eu estava aqui agora na rua, só porque eu vim de frente e outro veio de cá, eu tinha já alguém estressado. Porque tudo é por ontem, é muito rápido as coisas. As pessoas estão muito preocupadas com as coisas acontecendo em tempo real. Mas o Evangelho, ele tem algo diferenciado. O Evangelho não trata somente do hoje. Até porque o Evangelho está linkado a alguma coisa que é atemporal, que é a nossa eternidade. Então, quando nós pensamos no Evangelho no sentido atemporal, que nada vai se resolver hoje, mas nós vamos resolvendo de forma processual e em algum tempo vai chegar também a nossa eternidade. Sabe, tudo aquilo que nós não conseguimos resolver em tempo, agora, na carne, a graça vai nos ajudando, porque ninguém sai deste tempo que conheceu Jesus Cristo sem resolver todas as suas pendências, porque a eternidade está por chegar. Seja eu indo para Ele ou Ele voltando para todos nós vamos resolver as nossas pendências. No outro dia, alguém parou diante de mim e eu estava consertando o carro e uma mãe estava brigando com uma filha sobre as caricaturas que ela carregava no corpo. E ela perguntou o que eu achava, eu digo, não, eu só tenho uma pergunta para fazer para ela. Não tem nada contra. Só que a pergunta é, daqui a 50 anos, isso tem algum sentido para você? Daqui a 50 anos, quando você parar no espelho e se olhar, boa parte do que se viveu tem algum significado? Então, todas as caricaturas que nós carregamos, sejam elas as existenciais que não estão pintadas ou as que estão pintadas, quase sempre, daqui a alguns anos, não tem sentido nenhum. Então, o problema é como eu resolvo tudo isso e como eu vou vivendo sobre isso. Não é sobre atacar nem condenar, é sobre definir. É quando chegar agora, como eu já estou com 59, já dobrei o cabo da boa esperança, não é? Sabe, eu não estou legislando em causa própria, eu só estou te dizendo algo que eu venho me acompanhando ao longo do percurso. Daqui a pouco vai chegar, então como eu vou terminar tudo isso? Porque missões é exatamente isso, como vão terminar tudo isso. Jovens missionários, maravilhoso. O grande sentido é daqui a 50 anos. Não é sobre só hoje. É sobre como todos nós vamos terminar. Seja ela local, seja transcultural, seja a missão do bate-papo, a missão do muro. Sabe qual é a missão do muro? Vizinho. Que poucas pessoas fazem missão do muro. Pouquíssimos. Hoje nós estamos com um problema de missionários do muro, quase ninguém nem sabe quem mora do outro lado.
Como vai estar tudo isso? E sobre isso, eu preciso que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do verso 17. E aí a gente pensa, mantém a tua Bíblia aberta e vamos juntos construir esse caminho. Eu preciso primeiro que você lembre de uma coisa. Essa figura aqui está pronta. Está pronto. Porque só quem está pronto diz, viver é Cristo e morrer é ganho. Só quem está pronto. Só quem está pronto afirma o seguinte: o ser de fora se desgasta, mas o ser de dentro se renova um dia após o outro. Só quem está pronto diz, não, toda essa vida louca, para mim, é uma leve e momentânea tribulação, mas todas as produções que o mundo investe para mim, eu transformo ela em glória. Por quê? Porque eu não vivo por esse mundo, eu vivo por Cristo. Não é sobre céu, é sobre Cristo. Não é sobre benefício, é sobre Cristo. Então ele diz que tudo isso para ele é uma leve e momentânea tribulação. Só quem está pronto diz o seguinte: as coisas que eu pego são temporais, as coisas que eu sinto são eternas. Aí ele diz ainda, para terminar de forma maravilhosa, ele diz: e olha, para você ficar tranquilo, quando este velho tabernáculo aqui se desfizer, ele tem outro, não feito por mãos, mas eternas. Só quem faz uma descrição, uma narrativa descritiva de tudo que é viver de forma, com dificuldade, dizer disso, não, mas eu todas as coisas posso naquele que me fortalece. É só alguém que carrega todas as dores e os traumas ao ponto de dizer, a tua graça me basta, e dizer que algo nele que lhe incomodou por uma vida inteira, mas ele também nunca conseguiu se livrar, mas também agora nem era importante, porque ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para aquelas que estão diante de mim, é por Cristo. Então eu sei que olhar a vida a partir destas lentes não é fácil, porque é alguém pronto, escrevendo para pessoa como eu, que ainda, apesar de quase 60 anos, ainda está em construção. Não está pronta. De vez em quando, então, estressa. Sabe? O sangue quente, tem que ter maior cuidado, manter o pitbull amarrado na mordaça. Mas ele é pronto. E ele está chegando no fim de tudo isso. Ele vai passar os próximos anos da sua vida, pelo menos os últimos 2 anos da sua vida, sem a liberdade de ir e vir. Mas ele deixa algo fantástico, porque ele diz que Jesus não é ser liberto, é ser livre. Porque a vida pode me impedir de ir e vir, mas a vida não pode impedir da graça que me habita fluir de todas as formas, sendo por palavras, sendo por escritas, sendo por exemplo, sendo orando, não importa. A forma em que a vida facultar, isso não é o importante. O importante é que nós somos seres livres pelo Evangelho de Jesus Cristo. E esse homem, ele está chegando ao fim para alguns. E é isso que é fantástico. Não é que ele já está chegando ao fim da sua jornada, mas ele está chegando ao fim para algumas pessoas. E quando eu penso em missão, eu não penso em algo que eu ponha uma geografia. Eu já tentei. Eu até já jurei para mim mesmo que todas as vezes que eu fosse falar de missão, eu ia tentar construir uma geografia. Eu já tentei, mas eu não consigo. Porque para mim, missão não tem geografia, porque antes de ser uma geografia, é uma vida. Ir é só uma questão de talento, ir é só uma questão de chamado, ir é também só uma questão de vontade, porque nem todos têm talento e nem chamado, só vontade.
Então eu quero abrir já aqui então um parêntese para você que é como eu, não tem chamado nem talento, só vontade. Porque a gente sofre demais nessas conferências, porque eles só oram pelos vocacionados, não é? É a verdade. Só pelos vocacionados, só pelos chamados. Eu não tenho chamado. Um dia eu achava que tinha, mas as coisas que eu só faço por causa da minha esposa mostram que eu não tenho. Mas sempre tive vontade. E olha o que eu vou te dizer, hoje eu estou preferindo trabalhar com o que tem vontade do que não tem chamado. Porque outra coisa para você que tem chamado, cuidado, cuide da tua alma, cuide da tua mente. Porque às vezes as pessoas que têm chamado ficam muito vaidosas. Sabe, ficam muito senhores de si mesmo. Oram pouco, lê quase nada, porque tem talento. Mas como eu, não. Tem que ler todo dia, tem que orar sempre, tem que pensar constantemente, porque o que compensa é a minha vontade. Então, se você está aqui hoje, até então tinha algumas preocupações, Deus já te trouxe uma resposta. Você está dentro, fica tranquilo, você não tem chamado e nem tem talento, mas se você tem vontade, você vai viver as mesmas proporcionalidades. Por quê? Porque o maior interessado que a missão seja algo real, fora só de nós mesmos, porque a geografia é essa, ó, dei um passo, estamos agindo pelo poder do Evangelho. Me movi para um lado ou para o outro, lá está o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo trabalhado, sendo aplicado, seja Ele para quem vai a algum lugar, seja nós que vai andar nos ônibus, nessas periferias, mas aonde nós estivermos, lá estará o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo aplicado à vida, porque o grande sentido do Evangelho é levar as pessoas ao arrependimento. Essa figura humana, ele não está no fim, mas o fim está para alguém. E eu tenho estado preocupado com algumas pessoas que eu preciso passar pela vida dela, talvez uma vez só. Isso nasceu de uma experiência. Há muito tempo que eu não tenho carro, só meio de transporte. Eu já tive carro. Mas esses últimos 8 anos da minha vida nova, eu sempre tenho um meio de transporte. Tipo assim, quase um jegue, só que não tem pata, tem roda. E um dia desse ele fez, como um belo jegue, ele empacou. Disse, não vou mais. Parou. Empurrei para frente de uma loja. E perguntei para o senhor, aqueles amigos que multam a gente, passam aqui? Não, aqui pode deixar. Mas eu só consigo voltar amanhã, ele não tem problema, pode deixar. E eu fui embora. Cheguei num terminal de ônibus que tem ali em Blumenau, chamado Aterro, e fiquei esperando o tal do 125. Porque Deus criou o coletivo. E o diabo, com inveja, criou o terminal. Por quê? Eu nunca vi tanta gente, tanta confusão. E eu, de boca aberta ali, estou vendo aquele monte de gente, mas ninguém faz fila. Eu venho de um lugar onde a fila é comum, um faz, daqui a pouco tem 100 atrás das tuas costas. Já faz uma indiana, ninguém pode ver um. Fez assim, já quando vê, tem 50 atrás de você. Eu estou esperando a fila. O ônibus encostou, todo mundo subiu, eu fiquei olhando. Quase que não cabia mais eu. Fui andando, então cheguei. Ninguém queria sentar, só tinha uma vaga assim, tinha uma menina sentada. E eu também falei, não vou sentar, uma jovem, eu não vou sentar. Mas é aquilo no coração, senta. Eu dei aquela resistida, depois senta. Eu sentei. Quando eu sentei, eu olhei pelo vidro, vi aquela face desfigurada. De um impulso, eu disse para ela, fique em paz. Jesus resolve qualquer situação. Aí ela virou para mim e disse, o senhor é pastor? Eu falei, você precisa que eu seja? Ela disse sim. Falei, então eu sou. Porque você tem que ser. Você não tem que ser porque foi ungido ou que puseram as suas mãos, você tem que ser no momento. Ela precisava de um. Mesmo que eu não fosse, eu me tornaria. Por quê? Porque a necessidade pedia um pastor. Então eu me tornei ali. Sim, eu sou. E mesmo que não fosse. E eu conversou, ela não falou muito, e eu falei com ela, orei. A viagem dali da fonte até onde eu estava pastoreando a Topava Central na época era no máximo uns 15 minutos, 20, porque era
quase a hora do almoço. Eu desci, ela estava do mesmo lado, eu olhei para ela, aquela voz falou assim, ó, nunca mais você vai ver. Mas também ela nunca mais vai esquecer desse momento. É sobre isso que eu quero conversar contigo. Sobre as pessoas que passam pelas nossas vidas, talvez por minutos, horas ou dias. Mas o evangelho que eu e você carregamos precisa marcar elas pela vida inteira. Guarda tudo isso que eu te disse até agora. Faz como se fosse uma grande introdução. Agora vamos para o texto. E no texto a gente define a ideia, ok? Vamos ao texto. Paulo chegando, diz o texto, que Paulo, de Mileto, ele está em Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, os presbíteros. Aí logo que chegaram, Paulo, de forma direta, exatamente como alguém que não tem mais muito tempo, de forma urgente, cirúrgico, determinado, com tudo muito bem elaborado no coração, chama eles, quando eles se aproximam, Paulo já vai dizendo direto para eles, disse, olha só, bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Essa é a maior configuração de uma missão. Como nós nos portamos em meio à vida. Quem nós somos em meio à sociedade que estamos inseridos. Como agimos em meio à parentela, às pessoas comuns, o trânsito da alma, do ir e vir, como nós nos portamos. Existe algo comum a nós que está em Paulo, o Espírito Santo, o condutor, aquele que age. Aí alguém no outro dia me falou, mas pastor, eu tenho uma vergonha terrível, eu não consigo falar nada. Eu falei, graças a Deus, porque tem gente aí que está falando demais e está errando. Faz o seguinte, não diga nada não, viva. Está faltando é quem está vivendo. Às vezes se fala muito, mas se vive quase nada. Então a ordem é, viva. Você não tem uma mensagem, não tem problema. Você não é dono de uma boa retórica, de uma boa oratória. Fica tranquilo, talvez te falte conhecimento, fique tranquilo, mas Deus te chama o seguinte, viva, seja alguém com exemplo, mostre a face de nosso Senhor Jesus Cristo, não permita que o mundo olhe você com outra lente a não ser, você é a pessoa que eu conheço que mais se parece com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes a gente prega muito, mas vive quase nada. Às vezes a gente pastoreia demais, mas não vive nada. Paulo é fantástico porque ele diz logo, ele vai direto, vocês sabem como eu me portei no meio de vós. Podem não gostar, tem os judaizantes, tem os conceitos helênicos, sabe, tem o pensamento, ele tinha muitas coisas que eram contra ou não gostavam, mas ninguém podia dizer que ele era um cara pesado, que ele era exigente, que ele era chato, podiam dizer, mas ele tinha testemunho, uma vida pela palavra de Deus. E olha que era alguém que carregava preceitos, alguém que carregava tradições, alguém que carregava o peso da religião, porque uma das coisas mais complicadas de viver o evangelho é a religião. Porque quase sempre ela coloca aios, e ela tenta definir santidade sem saber definir, porque religião nunca definiu santidade. Ela tenta definir, sabe, envolvimento com a graça, também não consegue. Por quê? Porque isso não faz parte de uma religião, seja ela de cunho histórico, reformado, pentecostal clássico, não, evangelho é outra coisa. Tudo isso aí acaba sendo quase ideologias, porque evangelho é, olha, você recebeu Jesus no teu coração, tem vivido uma vida longe do pecado, todas as vezes que você chega
chega à noite em casa, bota a tua cabeça no travesseiro e pode dizer: Deus, tive tudo para errar, tive tudo para não viver, mas o Senhor guardou a minha alma, guardou a minha mente, guardou o meu sentimento, e hoje eu sou o ser humano mais santo dessa terra. Porque santidade não é posicional. Santidade é disposicional. Santidade não é o que eu mostro para os outros. Santidade é aquele que o Espírito Santo sabe que eu sou. Porque o que eu mostro para os outros é fácil. Agora, dentro do quarto, em 4 paredes, sozinho por aí, vivendo, aí que a gente precisa ser santo. É você em pé numa esquina, olhando para a graça, e falando com Ele: Senhor, se houver hoje uma oportunidade, se alguém está precisando de uma palavra, ou de um abraço, ou só de um sorriso, ou só de alguma coisa, de uma frase, o Senhor está aqui, eu estou aqui de pé, esperando para viver o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é Paulo, que chega de forma direta, decisiva e diz: vocês me conhecem, vocês sabem como eu vivi. Olha só que coisa interessante do verso 19. Servindo ao Senhor, com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Não está falando que o Evangelho é algo difícil. E também não é fácil. Aí mas que loucura, é só Evangelho. Porque a gente tem 2 problemas: ou a gente diz que o Evangelho é difícil, ou diz que o Evangelho é fácil, e esquece que ele é só Evangelho. Vai ter um momento que ele pode ser difícil, e também tem momento que ele pode ser fácil, mas ele não é nem difícil nem fácil, ele é Evangelho. Um ambiente pode dificultá-lo, ou um ambiente pode facilitá-lo, não importa. Paulo está dizendo o seguinte: o grande sentido do Evangelho é como eu servir, com toda humildade, sabe, sendo quem eu era, um mestre da lei. Se as ideologias tiverem razão, ele era um fariseu, profundo conhecedor, conhecia as tradições dos seus ancestrais desde o patriarcado. Não conhecia isso de ouvir dizer, conhecia isso porque conheceu e passou por todos os ritos que eram necessários para balizá-lo naquilo em que ele vivia. Mas, ao mesmo tempo, e isso é fantástico, 1 minuto da voz de Jesus mudou tudo em Paulo. Deixa eu te dizer uma coisa: 1 minuto da voz de Jesus é poderoso para desconstruir uma vida inteira de religiões, de aceites, de conhecimentos. O cara está indo para Damasco, é aquela voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é? Sou Jesus, cara. Tu vai ver como é que é complicado agora. Isso dá 1 minuto. Aí o cara sai dali arrependido. É esse ser arrependido que agora está dizendo para eles: eu servi ao Senhor por uma vida de arrependimento, porque humildade é arrependimento, santidade é arrependimento, posicionamento entre conhecer a graça através das letras sabe, arrependimento. Você só vai produzir esse Evangelho porque você é o ser do arrependimento. Todo dia você se arrepende ou do que fez ou que deixou de fazer. Se isso é real na minha alma, eu estou fazendo o caminho do Evangelho de Cristo. E ele diz: olha, eu estive com vocês servindo com toda humildade, lágrimas, com tentações, por todas as coisas que me aconteceram. Paulo é fatalista? Não. Ele está querendo mexer com as emoções dos seus irmãos? Também não. É só um discurso, é só um bate-papo de alguém que está dizendo para eles que, olha,
Vocês precisam estar prontos, porque há pessoas que vão passar pela sua vida uma vez. E eu e você, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Olha só que fantástico. Ele diz assim, olha, verso 20, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Paulo não está dizendo que a vida dele não tem sentido. Paulo não está parafraseando, sabe, um fanatismo barato. Paulo está dizendo que ele optou, ele escolheu viver Cristo. Por isso que ele diz que é ganho. Apesar de sentir morte, é ganho. Então Paulo, ele diz o seguinte para a gente, olha, eu vivi, eu passei por pessoas conheceram o Evangelho através da minha vida. Eu fui construindo valores espirituais nas pessoas. Eu abri mão de muitas coisas dessa vida. Eu poderia ter aproveitado o ambiente, não, mas ele optou, é dele. Não sei se cabe em um de nós, possivelmente não, mas para ele cabia. Então ele foi servindo, ele foi vivendo, ele foi interiorizando, ele foi ensinando, ele passou por pessoas, ele fazia questão, era dentro da sinagoga, era nas praças públicas, era na casa das pessoas, passando e dizendo a respeito de um Cristo a qual ele conheceu de uma forma miraculosa, por milagre, e que agora ele transmitia, ele está dizendo assim, ó, nem todas as pessoas da vida encontrarão Jesus caindo no chão e ouvindo uma voz. Por quê? Porque ele é multifacetado, ele tem diversas formas de se apresentar, e uma dessas é, hoje eu estou aqui na tua casa para te apresentar Jesus Cristo. As pessoas, uns vão encontrar Jesus de forma espetacular, há pessoas que encontram Jesus pelas doenças, outros encontram porque precisam de libertação, há pessoas que encontram Jesus porque estão mergulhadas hoje em problemas existenciais sérios, há pessoas depressivas, síndrome do pânico, burnout, há uma infinidade de pessoas que vão encontrar Jesus, mas outras encontrarão, por quê? Porque a palavra do reino de Deus, que tem que ser pregado a toda criatura, ela vai entrar na alma, ela não precisa de nada, não passa por nada, mas a alma dela precisa da redenção. Então a voz do Evangelho é para todas as pessoas. Aí alguém no outro dia estava dizendo assim, não, os milionários são os menos alcançados, o que fazer? Aí eu, sem pensar muito também, né? Eu tenho uma ideia. O jardineiro tem acesso a ele, e é crente. A diarista tem acesso, e é crente. Eu não sei que nome dá, na minha época chamava de contínuo, hoje não sei, estou afastado um tempão da vida, né? O cara que limpa a sala é crente, é só preparar o jardineiro. Então está faltando eu preparar a diarista, porque eles estão tão próximos que eles conseguem fazer uma leitura da face. Um dos maiores diretores do Safra no Rio de Janeiro, chamava-se Abílio Sanches. E eu congregava com um rapaz chamado Cristiano, o pai dele era um senhorzinho que não sabia nem ler, e limpava a mesa. E um dia ele entrou dentro da sala, só ele entrava, ele entrou na sala e viu aquele semblante caído. E disse, o senhor não está bem, né? Aí ele, como é que você sabe? É o seu rosto. Aí ele, meu Deus, mas está tão ruim assim. Aí ele disse, não é que está ruim. É que o Espírito Santo falou que o senhor está passando por uma grande dificuldade. Aí o homem se assustou. Mas como é que você sabe? Ele, não, eu não sei de nada, eu nem preciso saber, quem sabe é ele. Aí ele falou, peraí, mas eu tenho que trabalhar. Não, quem trabalhar? Eu que sou o patrão, você fica aqui quanto tempo quiser. Me fala mais sobre esse ele.
Porque o Jesus dele era histórico. O Jesus daquele homem era da Bíblia. O Jesus dele era dos filmes, né? Da década de 60, ainda dos filmes que falavam sobre a Bíblia. Esse é o Jesus vivo. O Jesus vivo está na Bíblia. Jesus está no filme do Mel Gibson, está no The Chosen, está nos artigos, está nas discussões filosóficas, está na espiritualidade. Esse é o vivo. Mas ali tinha alguém que Jesus vive nele. Tem alguém ali que agora era a face de Cristo. Que a leitura que ele faz do outro não é dele, é do Espírito Santo. Ele é só a carne e o sangue que o Espírito Santo precisa. Lembra de uma coisa, irmão, você é a carne e o sangue que o Espírito Santo precisa para fazer a leitura da alma de alguém. Aí ele falou de Jesus para ele, orou por ele, e ele disse, meu Deus, que alívio. E aí, resumindo, hoje ele é uma das maiores contribuições da igreja local. Já está aposentado, um homem multimilionário que cuida de um monte de pessoas e recebeu Jesus de alguém que ninguém imaginaria. Então o problema não é falta de missionário, é falta de coração que diga, eu conheço um Jesus Cristo. É falta de pessoas que entendam que nós temos acesso a toda a sociedade. O que precisa é eles ver a face de Jesus Cristo através das nossas vidas. Paulo diz para a gente que ele, em nada que útil seja, deixou de anunciar e de ensinar publicamente pela vida. Porque quando ele traduz casa, eu gosto de traduzir vida. Ele está andando pela vida. Tudo bem que você pode me falar, porque, né, é uma afirmativa correta, ele era um missionário. Sim, o maior de todos, mas ele se tornou um missionário. Antes de tudo, ele era só um servo que conduz o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque se eu classificar missionário, vamos nos excluir. Eu classifico missionários aquelas pessoas que saem com uma responsabilidade para algum ambiente. E nos envolvo, então, enquanto missão, sobre a vida, onde nós estamos, somos missionários, estamos envolvidos em revelar Jesus Cristo, em apontar a graça através do nosso simples viver. Olha que coisa interessante. Verso 22, ele começa a definir o que eu preciso pensar com vocês. Ele começa então agora e diz, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Parece até chover no molhado falar isso. Porque isso aqui não é algo exclusivo de Paulo, de qualquer um de nós, ninguém sabe o que vai acontecer. As meninas e os meninos estão indo para um lugar, eles têm sonhos, estão preparados, mas não sabem o que vai acontecer. Mas sabe o Espírito que está conduzindo. Esse é o Evangelho. Eu posso estar muito bem construído, posso estar definido, posso ter conhecimento, posso fazer um tratado e uma tratativa, posso estar bem ambientado, bem amparado, mas no fundo e no final de tudo, o grande barato de tudo isso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Sabe, assim, sábado a gente chegou numa igreja para falar e tinha um tema, só que ninguém falou que tinha um tema. Eu não corro do tema, nunca corri, carrego esse orgulho santo, nunca corri de um tema. Pregador chega na igreja, você não adianta botar tema, porque ele nem vai lá, está nem aí. Eu não sou pregador, eu sou pastor. Aí olhei para o tema e falei com a nega, aí nega, tem um tema. Ela, e agora? Eu vou para dentro. E ela, como? Eu falei, o barato é isso, saber o que o Espírito Santo vai fazer. Essa surpresa me empolga. Vamos ver. Eu tenho um tema, vou abrir e vou para dentro. Isso é maravilhoso. Você pode ir preparado, irmãs. Sabe? Mas o grande barato, sabe o que vai levar vocês
ao que eu posso chamar de êxtase espiritual, são as surpresas que Ele vai fazer nesse tempo. São as vidas que vocês vão conviver, são as pessoas que vocês vão encontrar, são as almas simples que o Evangelho vai conduzir para a eternidade. É sobre isso que é o Evangelho, é sobre isso que é a graça. É pensar que alguém chegando ao fim de tudo isso está falando como se estivesse começando. Às vezes eu falo, Deus me dá essa, sabe, essa postura de saber que está chegando ao fim, mas é como se não houvesse fim, é como se tudo ainda fosse durar muito e muito tempo. Pastor, uma das coisas mais deprimentes que eu tenho vivido é visitar jubilado. Eles só reclamam. Sabe, e eu digo para eles, meu filho, não existe jubilado é por igreja, o reino está aí. Faz como Paulo, cara, está esperando o verdugo entrar pela porta, e se ele foi decapitado, está esperando ver o brilho por última vez, mas ele está dizendo, traz os livros, os pergaminhos, eu ainda tenho muito o que dizer, sabe, a gente não jubila, a gente não aposenta, nós vamos até o final. Paulo está vivendo possivelmente os últimos 2 anos da vida dele, mas para alguém é uma vez, mas para o reino de Deus é para sempre. Deus nos trouxe hoje aqui, para você voltar para casa entendendo uma coisa: pela vida de alguém eu vou passar 1 hora, mas pelo Evangelho eu vou viver uma vida, e vou para a eternidade, conduzindo esse processo chamado graça. Aleluia, glória a Deus. E aí ele diz para a gente, e é fantástico, e aqui ele começa a encerrar a ideia, ele diz, eu vou de cidade em cidade, eu vou para Jerusalém, e não sei o que vai me acontecer, mas é assim mesmo. Aí parece que ele pensa, né, para não ficar um lapso, ou parece, para não ficar inacabado, uma ideia perdida, parece como que ele volta e conserta o que ele diz. Aí ele diz assim, ó, senão o que o Espírito Santo, de vida em vida, de cidade em cidade, me revela dizendo que o que me espera são prisões e tribulações. Mas não é sobre prisões e tribulações, porque isso aí é comum a todos nós. Se não há cárcere hoje de grades, há cárceres existenciais. Se as pessoas não estão presas por alguma coisa, mas elas às vezes estão presas no sentimento. A vida, assim, e para ele talvez fosse tribulação, eu nem sei, eu nem conheço essa ideia de tribulação. No âmbito de Paulo, eu não sei o que é isso, e espero também não. Tem irmão que tem um discurso que me assusta, diz que crente, para ser crente, precisa de prova. Você pode pegar as minhas todas, que eu não preciso de prova para ser crente, eu não quero prova. Eu tenho até uma oração que eu acho até uma oração inteligente, quer dizer, olha a minha humildade, eu acho muito inteligente a minha oração. Eu falo assim, Senhor, quando o Senhor encontrar com capeta, não lembra de mim não, tá bom? Me esquece. Eu sei o que aconteceu com Jó, quando o Senhor falou, viu meu servo, então pode lembrar do meu vizinho ali, do irmão, mas de mim não. Lembra deles ali, mas de mim não quero, me esquece. Depois me pega de novo, mas naquela hora ali não lembra de mim, porque eu sei a furada que Jó se meteu, só porque o Senhor falou, está vendo meu servo Jó? Reto, temente a Deus e desvia do mal. Pronto, caco. Foi parar no caco. Então não me esquece. Depois até lembra, também não me esquece de vez, também não vai ser também radical, não esquece de ver, mas na hora do capeta, me esquece, deixa eu de fora, sabe, porque eu não sei o que é tribulação, graças a Deus, a gente passa umas lutinhas aí, mas Paulo fala de tribulação em algumas vezes, pelo tudo que viveu, naufrágio, açoites, perseguições, espancamento, quase morte, viveu um evangelho esperando Jesus hoje, mas na alma sabendo que ele levaria muito tempo para voltar. Para mim, a maior dor de Paulo não foi seu espinho. Quando eu leio Paulo, principalmente a partir das lentes de Lucas, para mim a maior dor de Paulo é falar que Jesus ia voltar logo e esperando para os seus dias, sabendo que era só uma esperança.
viveu o que ele viveu, sentiu o que ele sentiu, produzir o que ele produziu, seria, sabe, maravilhoso poder ouvir a trombeta. Mas eu tenho certeza que deve ser bom morrer. Deve ser fantástico morrer. Então, de outro lado, ele compensou, porque ele foi, e ele diz no verso 18, do capítulo 2 da carta de Timóteo 4, ele diz: o Senhor me guardou de toda obra maligna, e estou sendo conduzido a salvo ao reino celestial. Aí ele diz para a gente que o Espírito Santo está levando ele e vai lhe revelando, e ele vai vivendo essas prisões e essas tribulações. Aí chega onde eu queria chegar, que são os 24 e 25. Essa introdução foi gigante. Geralmente as minhas introduções às vezes levam 50 minutos, mas a mensagem é 5 minutos. Sério, é porque se eu venho aqui e falo 5 minutos e sento, os pastores maiores iam dizer: puxa vida, que vergonha. O cara veio lá de Blumenau, falou 5 minutos e sentou. Mas a mensagem é uns 5 minutos. Agora a introdução às vezes leva 1 hora. E olha só, onde eu precisava chegar. Qual é o valor da minha vida? Onde Jesus está no meu coração? Qual a importância do meu coração? Essas são algumas perguntas que Paulo me faz pensar nesse texto. O que significa a vida para mim? Enquanto vida e ministério, enquanto vida e chamado, onde eu estou nesse ambiente? Olha o que ele diz para mim. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Contudo, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meu Deus. Por muito menos a gente desiste. Eu tenho certeza que você que dirige congregação, quantas vezes você já foi visitar alguém, porque falaram qualquer coisa, porque não recebeu um negócio, porque trocou de pastor, porque ele não está mais acostumado, porque ele acha que ele é do costume, é do reteté, sei lá, por qualquer coisa, ele parou. Ele tem motivos para poder dizer, mas aí Paulo diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, até porque preciosidade e vida estão atrelados a ministério e carreira. Preciosidade, vida, ministério e carreira só tem um sentimento: viver e falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, até o dia que você encontrou Jesus, você podia viver a vida que você queria viver, fica tranquilo. Mas depois que você encontrou Jesus, você só tem uma vida, a vida de Cristo. Nós não temos vida, somos a vida de Cristo. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contudo que eu cumpra, olha só, carreira e ministério. E o que significa isso para Paulo? Falar de Jesus para as pessoas, levar pessoas ao conhecimento da verdade. E aí, eu encerro aqui, verso 25. Lembra? A gente passa numa vida de pessoas muito rápidas, ou muitos anos. Não importa. O importa é que Jesus Cristo fique nela. Eu sei que você já sabia disso. Não tem nada que eu estou dizendo aqui é novo. Nada. Mas depois de hoje, você só vai ter uma preocupação, porque isso vai ficar no teu coração. É isso. Se eu passei pela vida de alguém, tem que ficar Jesus Cristo. Tem que ficar Jesus Cristo. Carro quebrado.
Parei. Não queria parar, já era quase meia-noite, mas eu parei. Aí cheguei perto e falei, manobrei, porque eu já tinha passado, eu manobrei, voltei, joguei o farolzão em cima. A pessoa ficou assustada, eu cheguei e falou, eu perguntei o que foi, ele disse, eu dei bobeira na embreagem, o carro morreu e não quer mais pegar. Aí eu olhei, toquei na chave, olhei o alternador, beleza, carregando, falei, isso é bateria. Peguei os cabos, coloquei, falei, vira essa carniça. Aí ele virou, pum, pegou. Falei, não vai embora, não dá mole mais não, porque... E mete o pé para casa, porque cavalo selado só passa uma vez, entendeu? Então, vai embora. Aí fui, manobrei o carro de novo, parei e fui andando por carro. Quando eu fui andando por carro, ele me perguntou assim, quem eu agradeço? Eu nem olhei para trás, olhei assim para cima e falei, a Cristo, porque eu não teria parado aqui de jeito nenhum. É por Jesus. É Cristo, meu irmão. A gente não é bom, mas a bondade de Cristo está em nós. Nós não aprendemos a amar, mas amamos porque Cristo tem nos amado, Ele tem nos ensinado a amar. A gente não sabe cuidar, mas o que cuidamos é porque Cristo tem nos ensinado a cuidar. Nós não temos virtude alguma, tudo é de Cristo, é Ele, é por Cristo que nós nos movemos. Aí chega onde eu queria, aí sim, aí ele diz, olha para eles, olha o que ele fala para ele. Verso 25. E, agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Eles não veriam mais. Vocês vão conviver com pessoas aonde vocês estão indo que não vai ver mais vocês. Vai passar pela vida de vocês e nunca mais vai ver. Nós convivemos em lugares, ambientes, pessoas que passam pelas nossas vidas e nunca mais nos verão. E um dia, eu estava pensando isso, e como alguém que gosta de estar em alguns lugares, que faço amizades em um lugar e outro, que tem parte da minha alma lá no Rio Araguaia, e parte da minha alma está em Blumenau, eu estou assim, tipo, dividido, eu sou um homem de dois mundos. Eu sou John Carter, não é da Terra, é de Marte, não. É metade da minha alma está no Araguaia, metade da alma está por aqui. Mas cada vez que eu vou lá, um pedaço fica, vai chegar um tempo que eu não tenho mais nada para trazer para cá. E aí, de pessoas que passam pela vida da gente. E um dia eu estava na beira e orando assim, Senhor, quando o Senhor não mais me deixar vir aqui, me avisa para eu me despedir. Não deixa eu ir para casa e nunca mais voltar por doença, ou por impossibilidade, ou por problema financeiro, sim. Mas o dia que o Senhor não mais me permitir estar nesse lugar, aonde mais amo estar, me avisa para eu me despedir. Aí aquela voz falou assim, mas existem pessoas muito mais importantes do que esse ambiente, que passam pela tua vida durante uma vez e nunca mais você vê. Mas o importante é que ela nunca mais verá o teu rosto, mas também nunca mais esquecerá do Cristo, a qual você tem vivido. É sobre Cristo, meu irmão. A nossa missão é revelar a face de Jesus Cristo. Então você vai passar por centenas de pessoas durante a tua vida, talvez até milhares. Algumas você vai conviver por uma vida inteira. E outras vão passar por você muito rápido. Mas que elas nunca mais vejam o teu rosto. Ótimo. Mas também que nunca mais esqueça do Evangelho de Jesus Cristo, que você carregou na alma. Esse é o Evangelho que eu preciso viver. E é sobre isso que eu te convido a viver. É sobre sua vida. Talvez não vai mudar em nada as tuas rotinas. Deus não quer mudar as tuas rotinas, Deus quer mudar como você tem revelado o seu nome. É como às vezes eu falo para as pessoas, Jesus não quer mudar a tua originalidade, nem
a tua autenticidade, ela só quer que você se torne. A coisa na vida que a gente vai viver com ela a vida inteira, não vai mudar. Mas Jesus vai nos ensinar, a nos ajudar a conviver, a segurar. Agora, enquanto ao reino, enquanto ao nome, enquanto a essa geografia, que sabe, que transcende, porque Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas às vezes eu penso, mas que mundo? Meu mundo está agora com um perímetro urbano de mais ou menos uns 15 quilômetros, da Itopavazinha para a sede, da sede para Itopavazinha. Agora, depois da convenção, que eu ampliei meu mundo aí, tá andando, eu estou andando igual cachorro danado, né? Louco, aqueles cachorros que... Mas o meu mundo era um mundo de 15 quilômetros, era o meu mundinho, mas é esse meu mundo. Eu não sei qual, sabe, o teu mundo talvez seja maior do que o meu ou menor do que o meu, mas é esse teu mundo que Jesus está dizendo, transforma ele, muda ele. E qual é o teu entendimento? Não é sobre hermenêutica, não é sobre Bíblia, história e teologia, não é sobre um conceito bíblico, histórico, teológico, sabe, não é sobre exegese, não é sobre, sabe, sentar e discorrer sobre todas as pautas, sobre a cultura do deserto, todas as suas implantações, desde o decálogo até as suas derivações, fazer todo aquele processo junto com Moisés e chegar com ele no Monte Sinai, ler com ele Deuteronômio e ver que tudo vai ficar pronto para o resto de toda a Bíblia. Não é sobre isso. Isso é maravilhoso, lindo, mas no fundo, é para alguns, para a gente, mortais, é só viver Cristo, é só ter uma vida ao Evangelho, é só ter cuidado com o frentista, com a menina do caixa, com o próximo que está passando, com as pessoas de todos os tipos, é porque Cristo tem um olhar diferenciado. Hoje eu tenho uma pessoa na nossa igreja, e o esposo vai, ele disse, por que ela foi na tua igreja? Porque o dia que você chegou aqui na oficina, e eu te falei a respeito da minha filha, teu semblante não mudou, tu só disse o seguinte para mim, fica tranquilo, meu irmão, Deus transforma qualquer coisa e muda qualquer situação. Você só precisa crer que o Senhor Jesus é poderoso e Ele muda pessoas. Então, irmão, não é sobre ideologias, não é sobre crenças, não é sobre conceitos, é sobre Jesus Cristo, sobre o Senhor da vida, o Deus de toda consolação, aquele que vai nos fazer transitar nesse tempo e em eternidade. Posso orar, pastor? Eu quero orar contigo, ficamos de pé.